Casa do Heterossexual de Porto Alegre apresenta Cultura em 6 Minutos. Esse é um maravilhoso quadro em que eu converso com autores de livros. Autores de livros são pessoas mais inteligentes que você de casa, que nunca escreveu um livro. E o autor de hoje escreveu esta joia, também chamada de pérola da língua e literatura brasileira, chamada Pare de acreditar no governo, ponto. Porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Vou conversar com o autor do livro, Bruno Garchagen. Bruno. Muito obrigado por vir, Bruno. Prazer é todo meu, agradeço. É um prazer compartilhar minha lareira com você. Muito honrado. Uma dose? Sim, claro. Um brinde à inteligência. E a burrice também. A burrice também. Aceitam um crack? Claro. Mais tarde. Bruno, a primeira coisa que eu noto, olhando pra você, é que você tem um sobrenome de pessoa inteligente e usa roupas inteligentes. Sobre o que é esse livro? Bom, esse livro é uma tentativa de explicar, por meio da nossa história política, né, e por isso o livro começa com a chegada dos portugueses em 1500, passa por toda a história do Brasil colônia, nossa monarquia, República Velha e depois a nova República, até a reeleição do atual presidente. Então, por meio da nossa história política, eu tento explicar esse paradoxo, né? Porque, por qual razão, ao mesmo tempo que não confiamos nos políticos, a quem dedicamos os mais criativos insultos, ao mesmo tempo a gente acha e pede e deseja que o governo resolva os principais problemas sociais, políticos e econômicos. O seu livro tenta explicar, e eu li, posso dizer que consegue explicar esse paradoxo do brasileiro. Você acredita em algum governo? Tem algum governo ideal? Ou você é contra governo? Tem que ter governo e Não, eu cada um acho por assim, si. na sociedade moderna, a existência do Estado e do governo mostrou que tem uma determinada função. O que não pode acontecer é o governo e o Estado ter a dimensão que tem no Brasil, que é sufocante, quer dizer, tudo gira em torno do Estado, tudo. Eu, em vez, por exemplo, de estar tratando de coisas sérias como gravata borboleta, né, cachimbo, essas coisas, Aceita um crack? Depois. Senão não lembro da resposta. Eu tenho que escrever um livro sobre por que as pessoas têm que parar de acreditar no governo. No fundo, eu não quero que o governo me incomode, assim. E eu acho que a sociedade brasileira também não quer, né? A sociedade brasileira é extremamente empreendedora, né? Mostra que consegue lidar com as crises das formas mais criativas possíveis, né? O jovem de hoje, que não pegou o período de inflação, período de destruição, desordem econômica, está vivendo agora os primeiros efeitos daquilo que se viveu no passado. E esse adolescente, esse jovem, sabe o que é, por exemplo, fazer um certo plano para comprar uma coisa, sei lá, um PlayStation 4, um telefone, uma roupa, um tênis, essas coisas que fazem diferença na vida deles, e está impedido, nesse momento, por uma crise econômica que foi criada por decisões erradas do governo. Quer dizer, então, o governo influencia diretamente na nossa vida em várias dimensões, né? E não só no plano econômico. Mas tem algum caso que você acha que o governo é essencial e precisa? Em que caso o governo é interessante que o governo exista e atue? Do jeito que está no Brasil, a minha costela anarquista ela fala muito mais alto. Eu não vejo... É tanta intervenção, é tanta presença do Estado, é tanto incômodo, é tantas consequências negativas, que pensar no que o governo deveria fazer nesse momento eu acho até difícil. Tem aquelas coisas clássicas que alguns autores defendem, por exemplo, justiça, né, alguma coisa de ensino, ou tivesse concorrência com o ensino privado, mas eu acho que, por exemplo, o foco principal do meu livro, né, não é discutir exatamente o que seria o tamanho ideal do Estado, era reformular, quer dizer, uma reforma cultural para que a gente parasse, né, de acreditar no governo como esse grande agente provedor, o grande agente social, político e econômico. A partir daí, sim, a gente pode discutir qual o tamanho de governo seria ideal para o Brasil. Mas agora acho que a discussão é outra, é a gente deixar de acreditar no governo para que o governo efetivamente pare de atrapalhar a nossa vida. Saquei. Resumindo, o brasileiro precisa entender que aquele político que ele rejeita é o governo. E se ele quer tirar o político de lá, na real ele está querendo diminuir o governo, é isso? De várias formas, sim. Quer dizer, as instituições políticas, né, e não só o governo,
o poder executivo, mais judiciário, legislativo. O Estado. O Estado de forma geral. Okay. Agora, o que é importante, assim, o meu livro eu pensei, quando eu fui escrever, no leitor geral. E eu quis fazer um texto muito simples, muito claro e bem-humorado. Então, o livro, apesar de contar a nossa tragédia política, né, de intervencionismo ao longo da história, eu sempre tento fazer alguma piada, mesmo quando o quadro político é desolador. Ok. Bruno Garchagen, muito interessante seus escritos, eu recomendo, vou sortear um no meu Facebook agora mesmo. Mas antes, eu gostaria que você me respondesse uma coisa. Por que alguém deveria parar de traficar animais em extinção para ler o seu livro? A primeira resposta é porque uma coisa é crime e ler meu livro ainda não é crime. Então, a primeira resposta é essa. Mas eu acho que o principal, assim, todo problema que acontece, a gente primeiro precisa identificá-lo, reconhecer que ele existe e, a partir daí, propor soluções. O meu livro é uma tentativa de apresentar esse problema, apresentar essa armadilha que afeta todos nós, dos mais pobres até os mais remediados, digamos assim, e só a partir dessa compreensão a gente vai conseguir encontrar soluções para efetivamente pararmos de acreditar no governo e que o governo deixe de nos atrapalhar. Perfeito. Estou sorteando Pérolas de Sabedoria chamada Pare de Acreditar no Governo no meu Facebook agora. Foi um prazer essa elegante conversa. Muito obrigado.